Buenas, gurizada! Me chamo Lorenzo Steinoff e hoje vou apresentar meu trabalho sobre expressões e segregações de características qualitativas. Então, vou começar pela introdução do melhoramento genético. No Brasil, o melhoramento genético de plantas e animais também tem um papel muito importante, pois é uma grande pressão para o incremento de alimentos, com a finalidade de melhorar a nutrição da população brasileira, especialmente para os mais pobres. Mudanças alélicas. As primeiras mudanças alélicas foram baseadas em experiências, testagens decisivas para o aprimoramento dos dias atuais. A hibridação entre acessos contrastantes foi incluída como técnica a partir da descoberta da reprodução sexual das plantas. Porém, os experimentos de Mendel e Darwin podem ser apontados como grandes norteadores do sucesso do melhoramento genético, por exemplificarem de maneira clara à luz das ciências, a hereditariedade, a seleção, entre outros. Características. As características genéticas a serem melhoradas em uma espécie agrícola podem ser de dois tipos: características qualitativas ou quantitativas. Nesse presente trabalho, será discutido as características qualitativas, como o próprio nome diz, se refere à qualidade, ou um atributo que não pode ser medido, mensurado e que geralmente afeta a aparência das plantas ou animais. Desenvolvimento. Experimento do Mendel. A lei de segregação ou herança monogênica, além de Mendel, trata de um cruzamento em que somente uma característica controlada está sendo considerada, não interessando se os progenitores diferem-se em outros caracteres. Mendel iniciou sua experiência em torno de 1857, utilizando o cruzamento de ervilhas, por essas apresentarem várias características que podem ser estudadas e apresentam um curto tempo de geração, gerando grande número de descendentes, além de um fácil cultivo. Nesse experimento, Mendel analisou as características que apresentam duas formas distintas, isto é, existia a variabilidade. Como exemplo, utilizou sementes verdes e amarelas, flores brancas e púrpuras, sendo essas plantadas chamadas de puras, plantas que após sucessivas gerações davam origem a plantas com as mesmas características. Foi utilizada a polinização cruzada das plantas puras, a qual refere-se o pólen de uma planta para outra. Transfere-se o pólen de uma planta para outra, também chamada de hibridação. Os progenitores puros recebem a denominação de geração parental ou geração P maiúsculo. Após cruzar a geração parental, os descendentes dessa geração recebem o nome de geração filial, F1. O cruzamento de indivíduos F1 levou à produção da segunda geração filial, F2. Então aí está as conclusões de Mendel, aí está o esquema: flores púrpuras dominantes, flores brancas recessivas. As conclusões de Mendel foram as seguintes. Com base nos dados obtidos, Mendel pode compreender melhor o princípio da hereditariedade. Para entender melhor o trabalho de Mendel, vamos considerar o cruzamento entre plantas que geram flores brancas e púrpuras, o pezão e o pezinho. Mendel fez um cruzamento entre uma planta pura com flores roxas e uma planta pura com flores brancas. O cruzamento produziu um híbrido 100% F1 com flores roxas, como pode se ver ali embaixo. As flores eram exatamente da mesma cor que as plantas puras mostravam. Depois do resultado de 100% plantas com flores roxas, ele realizou a fertilização entre plantas F1 e houve uma grande surpresa. As plantas que produziram flores brancas voltaram a aparecer. A conclusão que se chegou, então, é que 3 plantas com flores roxas são flores brancas.
Isto é, 75% das plantas resultantes têm flores roxas e 25% têm flores brancas. Então Mendes chegou nos seguintes resultados. 1. Sendo os progenitores puros, não haverá segregação da geração F1. 2. Cada fator é responsável por uma característica. No experimento, se tem genes que determinam a cor branca e outro a cor púrpura. 3. Os indivíduos têm dois fatores que determinam uma característica hereditária, que são controlados pelos genes, e esses podem apresentar algumas formas alternativas denominadas alelos. Um deles herdado do pai e outro da mãe. Isto é, cada organismo ganha dois alelos, sendo um do pai e outro da mãe, como já havia dito. Sendo que um regulariza a flor púrpura, pezão, pezinho, e outro a cor branca. Pezão, pezão, e outra cor branca, pezinho, pezinho. 4. Existência de fatores recessivos e dominantes. Os alelos dominantes podem esconder os recessivos. Nas flores púrpuras de F1, o alelo da cor era dominante e então expressou-se, podendo explicar a ocorrência de apenas um fenótipo da geração. As flores púrpuras apresentam o genótipo pezão-pezão. As brancas, pezinho-pezinho. Isto ocorre porque os alelos separam-se na formação dos gametas e combinam-se na fecundação. Após o cruzamento de P, se tem 100% de genótipo pezão-pezinho. Sendo assim, pezão é o dominante em relação ao pezinho, e as plantas herdado a cor púrpura, que é o dominante. Conclusão. As características qualitativas são consideradas variáveis descritas, isto é, aparecem nas populações em algumas poucas variações do fenótipo. Um aspecto muito importante é que essas características qualitativas são controladas por um ou por poucos genótipos descritos. É que se tem poucas classes fenotípicas, poucos fenótipos. Outra característica muito importante usada para essa classificação refere-se à influência que o ambiente exerce sobre o fenótipo resultante, ou seja, a influência do ambiente é muito pequena. E isto também contribui para que o número das classes fenotípicas seja também pequeno. Então, baseado nesses aspectos, disse que uma característica qualitativa possui uma alta heredabilidade. Proporções mendelianas tornaram-se difíceis de se identificar quando vários genes estavam envolvidos devido às sobreposições de fenótipos, sobreposições que essas se tornavam mais confusas para a variação não hereditariedade devido ao efeito do ambiente. Então, pessoal, esse foi a minha apresentação do trabalho. Obrigado pela atenção de todos.